4 de maio de 2017, região da Catalunha, Espanha. A polícia encontra um corpo carbonizado em um veículo também carbonizado em uma região de barragem pantanosa em Catalunha, na Espanha. Muito bem. Existem 2 filmes na Netflix sobre esse caso. O caso Rosa Peral, ou o caso da Guarda Urbana de Barcelona, porque os envolvidos eram policiais da Guarda Urbana de Barcelona. Bom, esse caso é interessante, ele aborda uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a investigação criminal. Eu fiz uma pesquisa aqui para falar para vocês aqui do que foi produzido, para levantar alguns questionamentos e abordar algumas coisas que são importantes aqui do ponto de vista da investigação criminal. Até porque esse fato aqui foi todo investigado e a conclusão que se chegou à acusação e a própria justiça que os condenou, né? Realmente foi baseado em provas indiciárias, primordialmente em provas indiciárias. Esse é o grande questionamento desse fato aqui, e é sobre ele que eu quero conversar com vocês. Bom, primeiro, vamos entender o que aconteceu aqui. Sempre que eu falo de investigação, a gente sempre parte da vítima, né? Entender o histórico da vítima, entender e fazer uma investigação de homicídio é investigar a vida da vítima. Inclusive, existe esse questionamento lá, né, da defesa, porque fez um levantamento do histórico dos envolvidos. Investigação de homicídio é isso mesmo, né? Você vai fazer uma investigação dos possíveis suspeitos, da própria vítima, mas você, em geral, começa da vítima. O que acontece? O Pedro é a vítima, morreu. E nós temos outros 2 personagens importantes, que são os autores, a Rosa e o Albert. O que acontece? A Rosa era uma policial, entrou muito novinha na polícia lá de Barcelona, chamada o nome é Guarda Urbana de Barcelona. Ela, muito novinha, entrou lá e ela era casada, ela tinha um relacionamento já de muitos anos, desde a adolescência, com o ex-marido dela, que era o Ruben, com quem ela teve 2 filhos, 2 filhas, na verdade, né? Tanto que na Netflix, no seriado, né, quando é reproduzido, são reproduzidos os fatos, mostra ela com uma filha só, mas na verdade ela teve 2 filhas, tá? Com 2 anos de diferença entre uma e outra. E aí ela tem um relacionamento com o superior dela, esse cara, eu não me recordo o nome dele, mas ela tem um relacionamento, esse cara até tem uma acusação contra ele, que ela faz uma acusação contra ele dele ter espalhado fotografias dela, teria entrado no e-mail dela e espalhado fotografias, enfim. Isso gerou um problema sério para ela, esse cara depois, em relação a esse fato, acabou sendo inocentado. Mas ela era casada. Posteriormente, ela conhece esse Albert, que depois seria o coautor do crime, né? O Albert, então, eles têm um relacionamento. Pelo que eu entendi, esse relacionamento até gera o divórcio. Parece que ela já tinha se divorciado uma vez, depois o cara perdoa, né? O primeiro marido. Aí ela tem esse caso de novo com o Albert. Enfim. E quando ela se relaciona com o Albert, é um relacionamento que ela era colega deles, eles trabalhavam juntos na viatura, então acabou tendo aquela amizade colorida, a coisa evoluiu e tudo mais. Mas parece que o Albert nunca assumiu ela, assim, sabe, para ter um relacionamento muito firme, porque ela tinha 2 filhas, aí, logicamente, naturalmente, ela queria alguém que pudesse compartilhar aquela vida familiar, e não me parece muito que ele estava afim, não. E aí, posteriormente, ela conhece o Pedro, que também é um policial, que vem a ser a vítima do crime aqui. E ela inicia um relacionamento com Pedro, parece que ela já não estava mais com o Albert, ela começa um relacionamento com Pedro, tá tudo bem. Quando o Albert descobre esse relacionamento, e essa data é importante, pessoal, porque foi a data aqui em janeiro de 2017, então o Albert descobre que o Pedro está morando na casa da Rosa. E o Pedro, ele quando conheceu a Rosa, ele ficou desesperado também, apaixonado pela Rosa, porque o que aconteceu ali foi que ele era casado e o filho dele era pequenininho, recém-nascido, ele largou tudo para ficar com a Rosa. Então era uma paixão assim, mas era uma coisa assim meio tóxica assim, sabe? Muitas brigas, né? Uma coisa bem complicada a relação dela com o Pedro. Mas em janeiro de 2017, o Albert descobre isso e fica revoltado, descobre que eles estão tendo um relacionamento sério, fica revoltado, manda mensagens para ela por e-mail, xingando de vários nomes, ameaçando e tudo mais. Ela responde esses e-mails, inclusive ela fala
isso é bem usado pela acusação, né? Porque ela falou que tinha muito medo do Albert, né? Mas ela falou, olha, só você que me tem, eu sou só sua, alguma coisa assim. Mas o fato é que de janeiro até o final de março, parece que eles não tiveram mais contato. De janeiro até o final de março. A Rosa e o Albert não tiveram mais contato. Só que o Albert começa a se comunicar com ela pelo Facebook, porque ela tinha bloqueado ele no WhatsApp e tudo mais. Pô, você me bloqueou e tal. Eles voltam a ter um contato ali no Facebook, como a investigação demonstrou. Muito bem. Então, eles voltam a se falar em março. A acusação acredita que, posteriormente, eles iniciaram um relacionamento. Então, ela estando com Pedro, estando com Albert agora, seria um triângulo amoroso. E a partir daí, então, você tem todas as situações que vão desaguar no crime em si. Muito bem. Quando ela começa a conversar com ele, em março, no dia 8 de abril, olha só que interessante, ela, no final de março, as primeiras mensagens no Facebook. No dia 8 de abril de 2017, ela está num café com umas amigas, porque o Pedro parece que tinha pedido ela em casamento, enfim, queria formalizar aquela situação e deu um anel para ela de presente e tudo mais. Ela foi lá encontrar com as amigas e tudo mais. Quando ela estava com as amigas no café, chegou o Albert e todo paramentado, estava de serviço e tudo mais, chegou para ela e falou, com um anel também, e falou assim: olha, toma sua decisão aí. Também aqui está o meu anel aqui para você. E deu um presente e ela ficou ali e tal. As amigas falam que ela até colocou um anel em cada mão e ficou brincando e tal. E segundo as testemunhas, ela disse que inclusive iria ficar com Pedro, porque achava que o Pedro tinha algumas qualidades íntimas superiores ao Albert, né? Segundo o que se falou lá, foi falado pelas testemunhas. Muito bem. Bom, então nós temos aí essa situação que vai até o dia 8 de abril. O que que acontece a partir daí? Né? O que que acontece a partir daí? A acusação acredita que houve ali, naquele momento, uma decisão deles ficarem juntos. Quem? A Rosa e o Albert. E que o Pedro seria um empecilho para aquele grande amor que eles viveriam. Existia uma relação de ciúme muito forte, existia uma coisa ali que era um pouco, sabe, muito pouco doentia ali, né? E aí parece que nessa situação a eliminação do Pedro causaria várias consequências que eles calcularam que seriam positivas. Né? Tem alguma coisa a ver com a guarda da filha em relação ao ex-marido, né? Enfim, a própria existência do Pedro ali, que para o Albert era bastante incômoda e tudo mais. Só que em relação à morte em si, existem três teorias. A primeira teoria é da própria Rosa, que ela diz que o crime teria sido cometido pelo Albert, o Albert teria matado o Pedro, e que ela usou uma tese de paralisia pelo medo. Então ela ficou paralisada, não teve o que fazer porque recebeu ordens dele de ajudar a encobrir o crime. Ela disse que estava em casa, depois eu vou contar essa história bem direitinho para vocês, mas ela estava em casa, né, no dia do crime, ele apareceu lá com um machado, com uma mochila, pulou o muro, foi lá, o Pedro estava dormindo, ele atacou o Pedro, ela não ouviu, só ouviu o barulho e tal, uma história bem estranha. Já o Albert, ele conta outra história, falou, não, ela, na verdade, quem matou foi ela, porque eles tiveram uma discussão, ele ficou um pouco agressivo e tal, e ela matou ele, não sei exatamente como, e ela me ligou para ajudar a dar fim ao corpo. E a acusação acha que as duas histórias são mentirosas, que na verdade eles combinaram, planejaram o crime, ela teria intoxicado o Pedro com a medicação, ele teria dormido, deitado num local lá, e aí teria sido morto naquele mesmo local e eles teriam desovado ali o corpo. Aí tem algumas coisas aqui importantes em relação às provas que foram produzidas, tá? Bom, dentro desse contexto, algumas coisas são muito importantes aqui, tá? Então, eu falei para vocês das datas e tudo mais. Vocês vão se lembrar que o corpo foi encontrado dentro de um veículo carbonizado, não é? Foi encontrado dentro de um veículo carbonizado. A ossada estava carbonizada também. Foi muito difícil identificar. Eles conseguiram identificar pela placa do veículo e por conta de um parafuso de uma prótese que o Pedro usava na coluna. Tinha uma numeração e eles conseguiram identificar. Então, assim, com essa questão do carro ser dele e com o parafuso, eles conseguiram identificar a vítima, né? Muito bem. E a perícia
Eu não tive acesso, assim, eu não consegui descobrir quais foram todos os elementos investigativos. Mas o que foi citado na série, o que eu consegui descobrir na internet, que era de fonte confiável, eu coloquei aqui para vocês. A primeira coisa é o seguinte, que a perícia conseguiu recuperar mensagens apagadas do celular da Rosa, entre ela e o Albert, que, na verdade, é o seguinte, no dia 19 de abril, ó, vão guardando as datas aí, no dia 8 de abril, ele dá um anel para ela de presente. No dia 19 de abril, a perícia consegue, ela pagou várias mensagens e tal, mas a perícia consegue resgatar um áudio apagado do celular dela, do dia 19 de abril. E nesse áudio, ela chama o Albert pelo apelido que é Tonto del Bote, né? Que eles traduzem lá como super tonto, né? O cara tonto. É um apelido carinhoso que ela tinha para o Albert. E ela fala assim: olha, eu estou no mercado tal, fala o nome do mercado. Quando a gente fizer aquilo, quando nós fizermos aquilo, né? Quando a gente fizer aquilo, quando nós fizermos aquilo, na semana seguinte eu consegui aqui uns cupons para a gente ir para o parque de diversões lá. E a gente pode ir com as meninas e tal. E aí eles conseguem provar que naquele dia ela esteve nesse mercado, inclusive com o Pedro, foi fazer compras e tudo. E fica aquela situação estranha, mas fazer o quê, né? Como assim? Então, no dia 8 de abril, o cara dá o presente para ela, manda ela tomar uma decisão, e parece que realmente ela havia tomado uma decisão. Então, os peritos descobrem que o GPS do celular da Rosa, né? Não sei se o GPS do carro, enfim, de alguma forma eles conseguem identificar que ela estava no mercado. E outra, ela teria tentado ligar para o Albert, porque ela nega, que ela falou que não foi para o Albert, foi para outra pessoa e tal, mas descobre-se também que ela teria realizado 2 ligações para o Albert anteriormente a esse áudio. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. Ela tentou ligar 2 vezes, não conseguiu, mandou um áudio para ele. Isso tudo foi recuperado. Então, esse é um elemento que a indiciário, lembre-se, a acusação usou elementos indiciários, né? No dia 20, então isso é no dia 19. No dia 20 de abril, no dia 20 de abril, o Albert compra um celular da marca Leica. Pelo que eu pesquisei, eu acho que é um celular que você pode usar em várias partes da Europa, parece que é da Inglaterra, você pode usar em várias partes da Europa. Se você souber mais informações, coloque aqui nos comentários para mim. No dia 20 de abril, o Albert ele compra um celular dessa operadora Leica. Da marca não, dessa operadora Leica. Bom, no mesmo dia que ele compra, no dia 20 de abril, a herb desse celular, que é novo, né, ele compra no dia 20 de abril, ele bate a herb, a estação rádio base, basicamente a antena do celular, bate no mesmo local onde fica a casa da Rosa. E nesse mesmo dia, dia 20, a Rosa faz uma ligação para esse celular. Então, assim, o Albert comprou um celular para eles se falarem, de uma forma assim, a não usarem seus telefones principais. Ok? Esse telefone que ele comprou no dia 20 de abril, ele só vai ser ativado novamente no dia 1º de maio, no dia 1 de maio de 2017, que é possivelmente o dia da morte do Pedro. Inclusive, na noite do dia 2, né, do dia 2 de maio, tem 2 ligações dela para esse celular, perdidas para esse celular. Então vocês vão pegando aí os elementos, depois a gente vai analisar isso. Muito bem, além disso, ficou determinado também sinais na estação rádio base, ficou identificado que a Rosa e o Albert estiveram, olha só, a Rosa e o Albert estiveram nas proximidades, a mesma antena que identifica o local é próximo à casa da Rosa. Nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2017, possivelmente eles se encontraram. Por quê? Porque o celular do Albert e o celular da Rosa estavam batendo na mesma herb, na mesma antena de celular. E essa antena de celular é da região onde fica a casa da Rosa. Provavelmente ali eles estavam combinando exatamente para praticar o crime. Nenhuma dessas vezes o Pedro estava em casa. Eles conseguiram provar que o Pedro não estava em casa, não sei como, não sei o que ele estava fazendo, mas segundo diz lá no documentário, o Pedro não estava em casa.
Então, só para vocês não perderem a conta aí. No dia 8 de abril, ele dá o anel para ela, né, de presente. No dia, dizendo lá ele, né? No dia 19 de abril, nós temos o, tem o áudio, né, do mercado, falando para ele que eles, depois que fizerem aquilo, no dia 20 de abril ele compra o celular, e aí, dia 1º de maio, que é a data da morte, esse celular é ativado. Fora isso, nesse período você tem que, comprovadamente, o Albert esteve na região da casa da Rosa, e no mesmo momento em que ela também estava lá, e o momento que o Pedro não estava. Então eles se encontraram, possivelmente. Possivelmente, né? Bom, muito bem. Tem um áudio também que foi recuperado do celular da Rosa, do dia 25 de abril, um áudio do celular da Rosa, no dia 25 de abril, que ela fala com muito desprezo em relação ao Pedro, fala assim, sabe, aquele cara, aquele não sei o quê, não aguento mais e tal, e dá a entender que se encontraria com Albert, né? Quando ela é perguntada sobre isso, ela fala assim, não, é porque ele me deu lá no dia 8 de abril um anel de presente e eu queria devolver, porque ele estava me enchendo o saco, ele estava mandando muita mensagem e tal, eu queria devolver para ele, por isso que eu liguei para ele para devolver o anel. Ah, tá tudo bem, né? Enfim. Mas por que não? Porque ele estava enchendo muito saco, eu queria acabar com aquela situação logo. Tudo bem. Bom, só que no mês de abril, a gente está falando isso do mês de abril, porque ele morre em 1º de maio. Então eles acreditam que todo o planejamento se deu a partir de uma determinada data de abril. Então, no dia 8, ela recebe o anel de presente. Então, possivelmente, a partir daí, eles podem ter decidido ficar juntos e aí eles começam a elaborar esse plano. Muito bem. Nesse mês de abril, a perícia detectou 50 chamadas entre a Rosa e o Albert, um para o outro, né? Dessas, 31 foram completadas, tiveram conversa. A gente não consegue recuperar o teor dessa conversa, mas sabe dizer o local, horário, etc e tal, né? Entre os dias 8 de abril, que foi quando ela recebeu o anel de presente do Albert, e o dia 19 de abril, nós temos aí 4 ligações com um tempo total de 28 minutos. E aí a defesa fala, mas é muito pouco, né, para combinar um crime, 4 ligações de total de 28 minutos, é muito pouco. Mas a gente sabe que hoje, o pessoal usa, hoje, né, já naquela época, o pessoal usa o celular só para fazer um contato mesmo. Geralmente fala por WhatsApp, ou fala por Telegram, ou fala de uma forma, se encontra, né? As pessoas não falam mais interceptação telefônica hoje, é muito difícil por isso, porque as pessoas não se falam mais por telefone, né? Você tem outras formas de ligação. E isso é uma coisa importante aqui nessa investigação, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui, então, 50 chamadas. E isso, então, é o que a acusação basicamente reúne sobre o que aconteceu. Vamos entender aqui o que aconteceu no dia do crime, o que está provado. Tá? Naquele dia, que é o dia 1º de maio, a Rosa, o Pedro e as 2 filhas vão para uma casa de campo, que seria de Pedro, com os pais da Rosa. Eles passam o dia todo lá, e eles, o Pedro e o pai da Rosa, o sogro dele, eles cuidam lá do terreno, eles ficam trabalhando, arrumando algumas coisas lá, e etc. E eles chegam em casa naquele dia 1º de maio de 2017, por volta de 21h37. Estão pegando aí as datas? Dia 21, dia 1º de maio de 2017 é a data que ele morre. Lembra que tudo aconteceu a partir do dia 8 de abril, né? Todo o contato que a partir da entrega do anel lá. Muito bem. Às 21h51, vou anotando aí, às 21h51, a Rosa faz uma ligação para o Albert. Às 21h51. Eu não sei se para o celular dele ou já para esse celular que eles compraram extra aí. Eu não sei, não ficou claro, mas fica comprovado que ela faz uma ligação perdida. Eles não chegam a se falar, é uma ligação perdida. Parece que foi só um toque no celular, meio que falar, estamos em casa, chega aí, vamos fazer aquela parada que nós combinamos. Assim a acusação acredita. Então eles chegam 21h37, isso é determinado também pela questão do GPS e também pela utilização do celular dela. Às 21h51 ela liga para ele, dá um toque no celular dele, só um toque. Ok? Aí ela afirma, quando ela é perguntada sobre isso, ela não sabe o que acontece, é porque ele estava me mandando muita mensagem, me enchendo o saco,
E aí eu queria falar com ele, tanto que ela liga para ele de novo, ela faz uma primeira ligação às 21h51, às 21h53 ela fala com ele por 4 minutos. Ela faz uma segunda ligação e fala por 4 minutos. Foi no celular dele mesmo, porque depois, 11 minutos depois que ela fala com ele liga aquele celular da operadora Laika. Olha só como as coisas vão se juntando. Então, vocês entenderam? Ela chega em casa 21h37, com o marido e tudo mais, com as filhas. 21h51 ela dá um toque no celular, 21h53 ela efetivamente fala com ele, e 11 minutos depois ele liga aquele celular. Tudo isso registrado, tudo isso bonitinho, tudo isso provado. Ele aciona, quando ele liga o celular, pessoal, ele vai captar a antena vai, puf, ligou. Então isso fica provado matematicamente, não tem como correr. Então, a acusação fala que seria, olha, o jeito dela falar, chega aí, vamos resolver aqui a situação, né? A acusação acredita que a Rosa colocou algum remédio para ele tomava uns remédios para dor, né, etc. Ele parece que também estava meio que em depressão, justamente por conta dessa situação dele ter sido suspenso, ele foi suspenso, né, por ter agredido lá um motociclista numa blitz e tudo mais. Muito bem. Existe um outro depoimento aqui que é importante também, que é o depoimento da Antônia. Antônia é a atual mulher do Rubem. O Rubem é o ex-marido da Rosa. A Antônia disse que um dia estava com as filhas da Rosa, porque ela era casada com o pai das meninas, né? Que é o Rubem. E as meninas contam lá. No seriado diz que elas viram sangue. No seriado. No documentário não foi bem sangue, foi que ela teria visto o pai descendo a escada com a mãe para onde ele foi morto. Teoricamente ele foi morto, que é tipo uma lavanderia assim no subsolo da casa, andando igual um robô. Mas essa declaração, como as meninas eram menores, elas não puderam testemunhar contra a própria mãe, inclusive. Aí a Antônia, que ouviu, foi ser a testemunha, só que o juiz não aceitou o testemunho dela, aceitou só que ela fizesse o gesto, mas depois essa prova toda foi anulada pelos tribunais. Tá? Bom, a acusação acredita que a Rosa ela cometeu um erro. Por quê? Porque ela ficou com o celular do Pedro. Por que ela ficou com o celular do Pedro? Ela teria ficado com o celular do Pedro para fingir uma atividade no celular do Pedro no período que ele ia ficar desaparecido. Para meio que provar ali, ficar ali aquele data. Ele morre no dia 1º para o dia 2. Né? No dia 2 de madrugada, do dia 1º para o dia 2, eles colocam eles colocam fogo no carro e etc e tal. Então ela queria trabalhar o celular dele, mandar mensagem para amigos, etc, para o próprio celular dela, como se fosse ele. Assim, ela conseguiria construir um álibi, um histórico ali nesse período, ok? Então é isso. Ela guardou o celular do Pedro em casa, teria feito isso para fingir atividade no celular. Rosa usou o celular de Pedro para mandar mensagem para si mesma. Além disso, Rosa foi com o celular no dia do crime. Ah, isso é importante. Ela achou que pudesse acusar, colocar como suspeito o Rubem, porque parece que eles não tinham um bom relacionamento. Eles estavam discutindo a guarda das crianças e tal. E o Pedro tinha o ciúme. Tinha ciúme de todo mundo. De mosca, o cara tinha ciúme. Pedro era bem ciumento, a vítima, né? Segundo tá lá no documentário. E eles não se davam bem, o Rubem e o Pedro. Parece que não se davam muito bem. E aí, o que ela fez? Ela pega o celular antes, no caminho para deixar o corpo da vítima, ela passa próximo à casa do Pedro, desculpa, do Rubem, do ex-marido dela, para o sinal do celular do Pedro bater lá. Para quê? Para a polícia acreditar numa investigação que o Pedro tivesse ido à casa de Rubem, eles pudessem ter tido uma discussão e o Rubem pudesse ter matado ele e levado para aquele local, que era caminho. Só que o Rubem apresentou um álibi de que ele estava trabalhando, ele não estava nem na cidade, etc., e ficou comprovado. Então ele foi descartado. Mas ela chegou a fazer isso. Depois eles levam. A Rosa vai dirigindo o carro da vítima, do Pedro, com ele no porta-mala, possivelmente esquartejado. E o Albert vai dirigindo o carro dele atrás. O carro dela atrás. Eu acho que é o carro dela atrás.
Aí eles vão até esse local, que é uma região de mata pantanosa, etc. E eles ali existem algumas teses que são alegadas ali, tá? Alguma coisa importante aqui que eu não mencionei, mas é um detalhe importante. O corpo então foi encontrado carbonizado dentro do veículo. Naquela época, parece que estava tendo uma série de homicídios praticado por um grupo criminoso de imigrantes da República Dominicana, que praticavam tráfico de drogas, eles estavam meio que se matando, e uma forma, um modus operandi deles era justamente carbonizar o corpo com carro, porque se evitava a, a identificação e tudo mais, atrapalhava a investigação. E aí um dia, antes do crime, obviamente, o Albert, conversando com um colega que gostava muito de investigação e tal, um colega policial também, queria ser um perito. É, ele fala assim, pô, mas como é que esses caras fazem? Aí o cara inocentemente falou para ele, não, pô, ele pega o cara, coloca no porta-mala, queima. Eles fazem de uma forma assim, bota numa região de mata que é difícil fazer perícia e tal, difícil alcançar. E aí, do jeito que o cara falou, depois o cara vira até testemunha, isso é bem retratado no seriado. Depois, ele faz. A execução do crime foi muito parecida. Então você vai ver que tem vários elementos. Existiu uma investigação no local, na casa da Rosa, que eles inclusive fazem uma reconstituição, tem filmagem dessa reconstituição, etc. Eles encontram sangue, né? Eles não negam, depois, com todos os elementos, eles não negam a morte, né? Que eles teriam participação na morte, mas cada um com a sua versão, como eu disse para vocês. Só que a acusação ela começa a demonstrar que a versão da Rosa e a versão do Albert, eles são conflitantes porque eles abriram ali um momento que percebe que não dá nada certo. Cada um adota a sua própria estratégia defensiva. Isso foi muito ruim para eles. Você lembra que no caso aqui dos Nardoni, eles mantiveram a versão fechada ali entre eles, etc. Também não deu certo, mas de qualquer forma, até hoje, eles fecharam essa versão. No caso deles, eles imediatamente cada um adotou uma tese defensiva, um contra o outro, e aí ficaram as três teses que foram levadas ao julgamento, mas a tese da acusação foi a tese vencedora. A Rosa pegou 25 anos de cadeia, e eu acho que o outro pegou 20, acho que foi 18 ou 20 anos, o Albert. Estão presos até hoje. Bom, quando você observa a estratégia de defesa, é uma coisa que eu falo bastante para vocês que são advogados. Não adianta muito, pessoal, você atacar o trabalho ou quem trabalha na investigação. Por exemplo, se falou muito que a investigação foi sexista, que abordou o lado sexual da Rosa e etc. Mas você vê claramente que isso foi abordado pela acusação porque mostra o contexto em relação ao qual o crime foi praticado. Não foi assim para investigar a vida dela por investigar, não. É porque ela era suspeita de um homicídio possivelmente passional. E isso tinha relação. Você vê que me parece que a defesa bateu muito nisso e se esqueceu um pouco das provas, porque realmente aqui esses elementos indiciários eram muito fortes. E os elementos indiciários, quando eles reunidos dentro de uma estratégia, de um discurso coerente, como foi da acusação, ele é muito poderoso. O que acontece numa investigação de homicídio é que a própria investigação ela tem os seus limites técnicos, tem os limites legais, e não é igual ao filme, pessoal. Geralmente a gente vê um filme e a gente, assim, no final do filme se identifica tudo que fez nos mínimos detalhes. Numa investigação você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter elementos. Eu já usei essa analogia aqui. É como se você fosse um paleontólogo e você está lá num sítio arqueológico, escavando ali com uma vassourinha ali, com um pincel, aí você acha um pedacinho de um osso. Aí você analisa aquele osso e descobre que aquele osso é muito antigo. Aí você vai lá e descobre tal, e você aí você consegue ter uma ideia de que era um dinossauro do tipo tal, blá, blá, blá.
mas você não vai conseguir reconstruir todo o dinossauro, mas você vai conseguir reconstruir a perninha dele para dizer o ano e tal, mas você vai dizer com uma razoável certeza que era aquele bicho lá. Então a investigação é isso, a gente vai conseguir um ossinho aqui, vai conseguir um pedaço ali. Quando você pega aquilo dentro de um contexto, você consegue formar a convicção em relação ao que aconteceu. E nesse caso da Rosa foi bastante interessante. Bom, quis fazer aqui de uma forma bem resumida, bem interessante para vocês, porque me chamou a atenção essa questão do fato, né, da investigação, ela ter, se, ter conseguido esses elementos indiciários, e esses elementos indiciários terem sido usados para a condenação. Quero que vocês me falem aqui o que vocês acharam dessa análise, o que vocês acharam dessa investigação, se o que eu falei aqui faz sentido para vocês, se vocês acreditam que realmente ela pode ter cometido esse crime, se há algum motivo. Me parece aqui que a motivação do crime é bem estranha, me parece o ponto mais fraco aqui da acusação, né, não ter determinado com mais robustez a questão, porque ela poderia simplesmente ter separado do cara. Enfim, isso realmente a acusação não conseguiu colocar com muita força, mas os elementos indiciários são muito fortes, assim, me convenceram, e eu, se eu fosse jurado, teria votado pela condenação dela. E você? Me diga aqui. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau.